Olá, tudo bem? Último vídeo do mês de maio, mês da família. E nesse último vídeo eu quero falar sobre herança ou legado. Eu gostaria que você observasse aqui na minha retaguarda essas terras todas que estão aqui. Você tem ideia de quantas pessoas que já tiveram a posse dessas terras? Quantas gerações que já tiveram, de uma certa forma, o domínio sobre essas terras? Essas terras já trocaram de mãos quantas vezes? Herança fala disto. Às vezes uma herança ela é consumida na terceira geração, já sai da família. Porém, no tema de hoje, legado familiar, é algo que eu gostaria que você pensasse sobre algo de extremo valor e que deve ser perpetuado por muitas e muitas gerações. Vamos falar sobre isso no vídeo. Faça seus comentários, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Vai ser muito bom. Um grande abraço. Um legado é algo que nós deixamos para a nossa descendência. E é interessante que quando a gente fala de descendência, a gente está falando na linguagem bíblica de um modelo que Deus estabeleceu. Deus, ele trabalha com gerações. Deus trabalha a longo prazo. Muitas vezes a gente cuida dessa geração presente. Eu cuido da minha família pensando nos meus filhos. Só que, às vezes, eu esqueço que eu vou ter netos, bisnetos, tetranetos, e aí terei uma descendência. Legado é algo que eu entreguei em algum momento da minha existência e aquilo foi extremamente marcante para as pessoas que são da minha família e elas começaram a replicar aquilo. Quando Deus chama Abrão e faz promessas para ele, Deus fala para Abrão o seguinte: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz para ele na sua descendência, melhor dizendo, haverá reis. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, cuida, porque os seus descendentes, eles poderão ou não fazer uma diferença nessa terra. A gente às vezes preocupa em deixar um legado financeiro. Eu preciso comprar coisas, deixar um terreno, eu preciso deixar uma poupança para os meus filhos. E às vezes eles consomem isso no primeiro ano após a morte daquele que deixou. Mas tem legado que ele permanece e as pessoas não conseguem se desfazer dele, porque ele vai fazer parte da subjetividade da pessoa. Vamos pensar sobre legado moral. Conceitos que você tem na sua vida, que você acredita que eles precisam ser preservados, que o ser humano precisa agir daquele jeito, porque se ele não age, ele é um antiético, se ele não age, ele está prejudicando alguém. Então você estabelece normas de ser, de agir e de reagir diante da sociedade, da comunidade que você vive. E os seus filhos começam a observar aquilo que você faz e de repente, quando eles alcançam a maioridade, eles estão fazendo do mesmo jeito, porque eles absorveram um legado que você deixou. Existe também o legado cultural. Às vezes eu tenho uma forma de ler a sociedade, de ler o comportamento das pessoas e eu vou me aderir a determinadas culturas e aquilo passa a fazer parte do meu cotidiano como sendo uma coisa de muito valor. Aí os filhos preservam aquilo, não, porque os nossos pais, eles comemoravam isso. Vamos pensar na cultura familiar, a cultura da celebração. Há pais que o filho passa de ano, o filho tira uma nota muito boa depois de vir numa sequência de notas ruins. Há pais que o filho, nos dias de hoje, tem uma nota de redação no Enem extraordinária e os pais não fazem nada. Por quê? Porque eles não têm a cultura da celebração. A cultura da celebração é aquela onde a gente decide o seguinte: cada vez que alguém na minha família conquistar alguma coisa, nós vamos comemorar. Nós vamos celebrar, porque aquilo vai ser um combustível para a pessoa se esforçar cada vez mais. Então nós precisamos pensar a importância dessa cultura. Porém, a terceira cultura, e para mim a cultura mais importante, ou o legado, melhor dizendo, o legado mais importante
é o legado espiritual. Aquilo que nós deixamos de fé para os nossos filhos. Aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos acerca do nosso relacionamento com o nosso Criador, com aquele que nos fez. Hoje nós vivemos uma sociedade que ela valoriza demais o ter as coisas. E ela não valoriza o ser. Eu entender, eu sou o filho de Deus. Alguém me criou, alguém sustenta tudo que aqui está. Tudo que nasce, tudo que cresce, é porque existe um ser que promove a estabilidade do ecossistema para que as coisas continuem produzindo. Esse ser chama-se Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador. E a Bíblia nos ensina, ou nos admoesta, a nós ensinarmos para os nossos filhos. Provérbios diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar e mesmo quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Por quê? Aquele ensino virou um legado dos pais. Esse legado, meu filho, você precisa temer a Deus. Você precisa respeitar as coisas de Deus. Você precisa tirar tempo para Deus. Você precisa ter uma vida devocional. Tudo isso não começa na igreja. Começa no seio da família. Toda família tem que ser uma igreja. Sabe por quê? Porque antes de existir igreja, já existia família. Família só existe por causa da igreja. Então, chefes de família, pais e mães, deixem esse legado para os seus filhos. O legado de ter vida devocional, onde a família sabe ler a Bíblia, a família faz orações, a família caminha junta para a igreja, a família respeita, ama a Deus e adora a Deus. É o legado mais importante que a gente pode deixar, a maior riqueza que a gente pode deixar. Os bens, a fazenda, tudo isso vai para a mão de um em alguma época. Sai da mão dos nossos descendentes, porque é eles que vão administrar, eles desfaz disso assim, sem o menor amor. Mas aquilo que você planta no coração dos seus filhos, esse legado ninguém toma. Que Deus te abençoe, que a sua família seja muito próspera, muito feliz e alegre. Em nome de Jesus, um forte abraço, até o próximo vídeo e fique em paz.